Olá, coletivo de Gêmeos, tudo bom? Sou Alex Carvalho, vou realizar para vocês uma leitura temporal e geral, tá? Então peço que vocês verifiquem se ela vai ressoar com vocês. Se ressoar, peço que vocês adaptem a sua realidade. Se não ressoar, solta para o universo, porque não era para ti. Nesse caso, verifique os demais vídeos pelos títulos, os vídeos do canal, né? Pelos títulos. Se ressoar com vocês, se chamar a atenção, a intuição de vocês falarem, quem sabe é este o vídeo. Assistam. Mas Alex, não é do meu signo, é um outro signo. Não tem problema. Nós possuímos mais signos no nosso mapa astral, ok? Não somos regidos apenas pelo nosso signo solar. Se quiser saber mais detalhes, na descrição do vídeo tem um link onde tu pode baixar o aplicativo, fazer o cadastro e ali saber quais são os teus signos regentes, tá? Por isso que eu sempre falo, procurem pelos títulos, é mais prático do que fazer todo um mapa, né? Mas fiquem à vontade. Tem lá o link, ok? Então peço à Divina Espiritualidade que me guie nesse momento, me trazendo as informações necessárias para o coletivo de Gêmeos, o que eles precisam saber, qual a condução, desejos realizados, tá? 5 de chaves, desejos realizados. Isso é ótimo. Vamos lá, o que mais? Mais uma, por favor. Tem que molhar o dedo. Essas aqui, elas deslizam muito. E, caso contrário, não consigo puxar. Caiu 2, tá? Vou aceitar as 2. Temos aqui o médico divino e o escriba. Ok? Muitas vezes nós temos conosco uma certa dificuldade que é aceitar que nós precisamos de cura, tanto da cura física, muito se fala da cura física, né? Desenvolve uma doença ou um simples resfriado, se o remédio costumaz comprado na farmácia não resolve, o remédio caseiro não resolve, tu procura um médico. Mas há doenças que são maiores que as doenças físicas. São as doenças da alma, as doenças do espírito. Essas doenças, elas são tratadas de 2 formas, tá? Pelos médicos também, né? Os psiquiatras, os psicólogos, que analisam, né? Os psicanalistas, os terapeutas, analisam essa parte mais mental, que muito se aproxima do espiritual. Mas há outros casos que apenas a espiritualidade consegue curar. E cura através desses mentores, desses médiums, que muitas vezes são utilizados pelos mentores para a cura. Eu falo com alguns geminianos que duvidavam desse tipo de cura. Alguns foram em centros mediúnicos, por imposição das mãos, receberam a graça, a cura de alguns males, tanto do corpo como do espírito. E a partir dessas curas, aqui eles me dizem assim, não somente a pessoa recebeu a cura, como alguns pais que levaram filhos também
levaram amigos, pais, receberam essa graça, viram acontecer. Porque nós temos todos em nós os 12 apóstolos, ok? Os feitos que eles cometeram, nós carregamos conosco. E em determinados períodos da nossa vida, nós vamos manifestando aqueles comportamentos. E esses geminianos que eu falo, desenvolveram o temperamento e o comportamento do apóstolo Tomé. Eu só acredito vendo. Essa pessoa ela tinha um problema, precisava ser curado, e esse geminiano disse: isso é balela, isso é papo furado, só acredito vendo. E vocês foram até lá e viram a cura acontecer, viram a melhora da pessoa. Após a imposição das mãos, após as palavras ditas sobre a pessoa, vocês viram a manifestação. Pode ser que vocês tenham visto no momento ou no decorrer dos dias a melhora. E vocês ficaram com a pulga atrás da orelha. Como pode? É impossível. E a partir deste momento vocês começam a procurar mais informações. Despertou a curiosidade de vocês, correto? Como pode acontecer isso? Será que existe o mesmo sobrenatural? Será que existe a cura espiritual? O que eles falam, que eu acredito que é uma fraude, que é uma mentira. Uma pessoa pega e coloca as mãos sobre a outra e a cura acontece? Não pode. Isso é golpe. Então a gente tem, como eu disse, a gente carrega em nós os apóstolos, né? Não, isso é mentira. Ele não ressuscitou. Se eu vi ele pregado na cruz, como é que ele ressuscitou? Ele morreu. Como é que vocês viram ele na praia? Como é que vocês viram na estrada se eu vi ele morto? Só acredito vendo. E vocês viram? Um dos temas de vocês aqui será só acredito vendo, tá? Acredito vendo. Então, estudos, buscas, procuras. E quem procura acha. Vocês entraram num universo que vocês sempre acreditaram jamais entrar. Nunca. São todos charlatões, mentirosos, golpistas, né? Não existe isso. Havia um ceticismo nesses geminianos que eu estou falando aqui, com os quais estou falando. Tudo mentira. Eu não acredito. Mas Deus utiliza, muitas vezes, dos problemas alheios ou de problemas, os quais nós carregamos conosco, para a conversão das pessoas. Isso é uma prática utilizada pela espiritualidade desde o princípio dos tempos. Na época dele, que é eterna, né? Mas eu digo 2000 anos atrás, muitas pessoas testemunharam os milagres. As multidões, elas vinham de longe, trazendo seus enfermos, para que o mestre os curasse. Ele até mesmo deu poder aos discípulos, em certos momentos, para realizar a cura. Assim como ele curava, os apóstolos também foram curados. Sempre houve pessoas como vocês. Desconfiadas, céticas, com medo. Aqueles que possuíam uma enfermidade ou algum membro da família ou um amigo enfermo,
pensavam. É mentira. Mas a pessoa tão desesperada, ela dizia, por favor, me leva até ele. Entende? Tem uma pessoa que tem um filho, um amigo ou um parente doente, sabe de um lugar onde realizam passes e cura, tá? Essa pessoa, ela não quer levar, porque ela acredita que essas coisas não acontecem. Levem. Seja a pessoa que for, tá? Se for amigo, parente, irmão, filho, leve. Vocês não fazem ideia do que acontece nesses lugares. Os nossos olhos não enxergam, ok? Não tem a capacidade de ver a dimensão do que acontece naquele momento. Tu olha, é apenas um ser humano colocando a mão sobre a outra e fazendo uma oração. Mas vocês não conseguem compreender a egrégora que comporta aquele local. O portal aberto sobre este local. As entidades, os anjos, os mentores de todos os lugares possíveis e inimagináveis, se encontram nesses lugares, realizando a cura. Se é assim, Alex, por que eles não curam a todos? Porque é necessário que nós queiramos a cura. É necessário que nós busquemos a cura. É como os espíritos que estão no umbral. O perdão e a misericórdia está sempre a uma mão de distância. É preciso que eles queiram o perdão. De verdade. De dentro de si, do espírito. Muitos atormentados não querem, não aceitam. E por isso não seguem adiante. Ficam anos, décadas, séculos às vezes, negando. Porque não existe isso de tempo. O tempo existe para nós, né? Estamos aqui na 3D. No mundo espiritual não existe tempo. É contínuo. É o eterno. Então aqui, o que eu posso fazer por vocês é segurar vocês dos ombros, tá? Vocês sintam segurados por mim pelos ombros. E eu vou sacudir vocês agora. Sacudir. Acredite. É real. É real. Em alguns lugares, as pessoas que trabalham para a espiritualidade, elas têm o poder dado por ele para a cura. E essas pessoas não é um poder que elas carregam somente elas consigo. Existe um grupo de amparadores espirituais que auxiliam. Elas são apenas um instrumento material para que estes outros seres, através desta pessoa, realizem a cura. Entendeu? Já que estamos falando sobre ceticismo, vou contar para vocês uma história que eu ouvi, né? Vi e ouvi sobre os milagres que Cristo realizava. Acho que é pertinente para esse momento. Primeiro milagre de Jesus, tá? Com relação ao vinho e aos pães, a festa de casamento, né? Não, era apenas os vinhos. Apenas os vinhos. Mas também serve para os outros milagres que ele fez. Como que Jesus transformou a água em vinho? As pessoas trouxeram as talhas, colocaram ali com água, e ele fez uma prece, e aquilo se transformou em vinho. Como eu disse, não existe tempo para a espiritualidade. É contínuo. Eles vêm, eles vão, eles realizam, partem e a gente nem vê. Por quê? Porque eles controlam o tempo.
Pensa no personagem do Flash, do filme da DC, que vai, volta e tu não enxerga porque é muito rápido. Entendeu? Só para te localizar, é mais ou menos isso. Então o que acontece? Jesus, ele fez um milagre para que aquele milagre acontecesse, precisava do quê? De uvas. Precisava do tratamento destas uvas. Precisava do tempo para que aquele vinho ficasse saboroso. Ok? Precisava ser colocado naqueles jarros. Tudo aconteceu naquele momento. Jesus fez a prece e virou vinho. Vocês já viram alguma coisa acontecer da noite para o dia? Ou de uma hora para outra? Ou de um minuto para o outro? Humanamente falando? Algo deste tipo? Não. Mas o que acontece? Segundo o que está escrito, Jesus tinha legiões de anjos ao seu dispor. Ok? Sempre que ele precisasse de algo, ele tinha uma legião de anjos ao seu dispor. Então, ele poderia muito bem, ao fazer a prece, a mentalizar o vinho, que todos estes auxiliares manifestassem o pedido. Ok? Então, seria muito fácil para uma legião de anjos colher as uvas, preparar as uvas, servir nas talhas e desaparecer, porque eles controlam o tempo. Ok? São seres elevados. E aí Jesus faz tcharam! E está pronto. O melhor vinho. Assim como os pães, né, multiplicados e os peixes após a pregação. Da onde saíram tantos peixes? Eles entregavam os peixes, entregavam os pães nas cestas e não acabava. Nunca. Sobraram pães e peixes. Eles alimentaram a multidão. Mesmo processo. Jesus fez sozinho? Talvez. Mas o que eu ouvi como explicação para os milagres, para mim, que também já fui cético, eu era ateu, eu desacreditava de tudo. Para mim, ex-ateu, cético, blasfemo, fez sentido. Fez sentido. Sabendo o que eu sei com relação aos trabalhos espirituais, até mesmo uma jogada de tarô, nunca estamos sozinhos. Sempre estamos amparados. Quando eu abro as cartas e eu jogo, as palavras que surgem na minha mente, as conduções, os pontos para a carta que eu devo olhar, tudo é influenciado pelos mentores. Tem vezes que eu estou falando para vocês e eu nem sei bem o significado da palavra que sai. Porque não sou só eu que estou lendo. Todos que trabalham com a espiritualidade é assim. Uns mais, uns menos, mas sempre há alguém, outro ser nos auxiliando. Então, para esses geminianos que têm uma cura à espera de vocês, seja de um parente, mas eu sei que tu é um instrumento que vai levar alguém para esse lugar ou vai levar a ti mesmo. Talvez tu tivesse a descrença e não quisesse ir, já tivessem te avisado, já tivessem te convidado, mas tu não quis, porque são mentirosos. Não julguem antes de conhecer. Depois que conhecer,
depois de ir e ver, aí tu pode dizer, fazer teu parecer. Ok? Sempre lembrando que nem tudo depende dos outros, muito depende da nossa abertura, depende da minha vontade, depende da minha fé. Os milagres, eles são feitos, são realizados pela fé. A fé é a porta que se abre para que o milagre aconteça. Mesmo que seja racional. Mesmo que seja racional. Eu me lembro de momentos do meu ceticismo que eu trabalho à noite, né? Mas nessa época eu trabalhava à noite completamente isolado e eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos internos sobre a existência ou não do bem e do mal. Pensa num filho expulso. Pensa num exilado. Essa é a palavra. Um exilado, porque era assim que eu me sentia, exilado. Exilado de pai e mãe espiritual. Pelas coisas que eu vi na vida, pelas coisas que eu vivi na vida. Eu pensava, não existe nem uma coisa e nem outra. E numa madrugada, nesse local onde eu trabalhava, existia um galpão na lateral, uma escuridão total. E eu fui para esse galpão e eu peguei e disse, eu não acredito nem em Deus e nem no diabo. Agora, se vocês existem, que se manifestem e me mostrem a face. Eu falei isso 3 vezes e saí de lá me achando a pessoa mais incrível. Por quê? Porque eu estava acima deles. Estava acima de Deus e do diabo, porque a minha racionalidade não me permitia acreditar numa ignorância tamanha. Todo ateu, ele se acha superior, porque a racionalidade dele é incapaz de crer em coisas, em contos, em fábulas, ok? Sem comprovação de nada, entre aspas. E eu fiz isso. Minha vida, ela deu um giro. Ela não girou, na realidade. Ela capotou. Ela deu... Sabe aquelas capotagens sequenciais, 10 capotagens? Então, não foi naquela hora que aconteceu. Levou um tempo para acontecer. Alguns anos. Mas capotou de uma forma que vocês não têm noção. Eu conheci o diabo. E eu conheci Deus. Graças a Deus, eu os conheci. E hoje estou aqui jogando para vocês. A manifestação de Deus e do diabo acontece dentro do ser humano. Através do comportamento dele, da visão de mundo dele, das atitudes com a família, com as pessoas. É ali que nós vemos o diabo. E é ali dentro que nós vemos Deus. Não esperem o diabo vermelho, com tridente, chifres e rabo aparecer para vocês. Pode até aparecer, se tu for uma pessoa muito imaginativa, talvez tu enxergue. Porque nós criamos aquilo que nós queremos. Nós criamos, nós materializamos e nós atraímos para nós. Nós somos co-criadores com Deus. Ele nos deu esse poder. A maior parte da nossa vida nós
cocriamos coisas inconscientemente. Que foi o que eu manifestei, inconscientemente. Hoje eu tenho consciência, então eu sei o que é o que, quando pedir, quando manifestar e quando atrair. E sei o que eu não quero atrair, então eu não faço. Ok? Estou falando isso para que vocês compreendam dentro do jogo a realidade das coisas e como as coisas funcionam. Quando tu vê milagres acontecendo, tu vai ter o questionamento. E cabe a ti descobrir, através da tua genialidade de cético, descobrir a verdade. Tu vai procurar na ciência, tu vai procurar nos livros. E se tu for alguém que está disposto a fazer o caminho da busca do conhecimento, tu vai te deparar com a biologia, com a psicologia. E quando tu te deparar com a psicologia, tu vai te deparar com os símbolos, com os arquétipos. E aí tu vai começar a estudar as religiões. Não apenas o cristianismo, mas todas as religiões. E aí tu vai compreender as manifestações religiosas, as crenças e esses arquétipos universais. E aí tu vai perceber que a tua mente é a grande antena que conecta tudo. Se tu começar a estudar filosofia, tu vai perceber que existem mais mistérios no universo, né? Como diz a música do Iron Maiden. Existem mais mistérios no universo do que sonha a nossa boa filosofia. Se eu não me engano, foi Shakespeare que falou isso. Mas eu sou mais tipo Iron Maiden. Existem muitos mistérios. Muitos mistérios. E se vocês são céticos, vocês estão começando, vocês têm uma oportunidade de descobrir um caminho de estudo que não para nunca, que não termina. Eu estou há décadas estudando, há décadas buscando. E cada vez vem mais coisa, não para de vir. Informações que nos iluminam e nos levam cada vez mais para o divino. Vocês podem estar buscando a cura, mas isso vai além da cura. Quando vocês compreenderem que a cura é apenas um processo para te levar para algo maior, o drama começa a cessar. A aceitação do que vier, o bem ou o mal, a saúde, a cura ou a não cura. Não importa, porque tu vê as coisas como instrumento. Instrumento de algo maior. Para ti, para as pessoas, para os doentes. Nada acontece por acaso. Nem mesmo tu estar aqui ouvindo essa jogada de tarô, onde nós já estamos com 30 minutos e eu parei aqui nos oráculos. O meu trabalho com a espiritualidade, ele vem para trazer a luz do conhecimento para as pessoas, para que elas despertem e comecem a se questionar com relação ao mundo que vive. O mundo que nós vivemos é uma ilusão, não é real. Como não é real, Alex? Não é real. A vida não é comer, beber, dormir, trabalhar, criar os filhos e morrer. É muito além disso. Olha a complexidade que é o teu corpo. Os teus
sistemas biológicos que te mantêm vivo. Os órgãos que trabalham em ti sem que tu dê comando algum. Tudo no automático. Um coraçãozinho que começa a bater quando tu dá tua primeira formação e até hoje está batendo. E tu não faz esforço nenhum e nem manda ele, começa a bater. Entende? Se tu estudar os teus sistemas, né? Nervoso, circulatório, digestivo e por aí vai. Os teus corpos. Tu vê que é tudo muito complexo. Isso aqui é o micro, não é o macro. Isso aqui, na realidade, não é o macro, mas é o oposto do macro. Os mistérios do universo são os mesmos mistérios do corpo humano. A complexidade do que está lá fora do nosso planeta e a complexidade do que nós somos, quanto ser vivo. E eu falo tudo, não somente o nosso corpo, mas o corpo dos animais, das plantas, de tudo. A complexidade é gigantesca. Tudo é milagre. Tudo é milagre. Em tudo está a graça. O trabalho do grande arquiteto é perfeito. Então, aos céticos, eu digo, são inteligentes? Busquem mais conhecimento. Porque o ateísmo, o ceticismo, ele é um ponto crucial. Eu creio que toda pessoa que transcende, toda pessoa que se ilumina, ela tem que passar pelo ateísmo, pelo ceticismo. Tem que passar. Porque os grandes questionadores, eles vão chegar nesse ponto. Então tu está no meio da ponte. Tu está no meio do caminho entre a ignorância total ou a grande sabedoria. Tu está caminhando, trilhando um caminho e tu chega no abismo. Vocês estão no abismo. E nesse abismo tem duas opções. Ficar parado de frente para o abismo, que seria uma ignorância. Voltar, não tem como voltar. É o passado, tu não volta para o passado. Tu vai ficar estagnado, parado, na tua falsa sabedoria ilusória. Ou tu dá um passo em direção ao abismo. E aí tu vai saber o que tem lá embaixo e o que tem lá em cima. Quando tu tiver a compreensão do bem e do mal, e não falo bem e do mal do mundo, é o bem e o mal do todo, das polaridades, ok? Então tu começa a ter a compreensão, a abertura que os mestres espirituais têm do que é realmente Deus e do trabalho da espiritualidade. Aí já estamos falando sobre outra conversa. Mas toda essa jornada que tu vai trilhar, se quiser, tá aqui o meu convite para vocês. E quando eu falo meu convite, é o convite da espiritualidade, porque eu sou só um porta-voz do que eles querem que eu diga. A minha mesa está aberta. A hora que eu abro a minha mesa, isso aqui é um portal. Ok? Então, não estou falando por mim aqui. Falo por eles. Vocês terão a oportunidade de pular no abismo. Assim como eu, outrora, naquele galpão, numa certa noite, numa madrugada,
Desafiei. Desafiei Deus e o diabo. E eu os vi. Na minha vida, eu os vi. Em ação. Entende o que é isso? Tu vê a manifestação da luz e da sombra na tua vida? Tu tem coragem disso? Tu tá pronto para pagar o preço por isso? Não é para gente fraca. Não é para quem zomba e escarnece de Deus porque se acha o tal. Eu já fiz isso. Hoje eu presto toda a minha reverência. Peço perdão por aqueles momentos de ignorância e trevas. É por isso que Sócrates dizia: só sei que nada sei. Porque a gente não sabe de nada nessa vida. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Mas Deus perdoa, porque Ele conhece a nossa ignorância. Cada vinda para cá, apagam tudo o que a gente sabe. Porque a gente tem que fazer o caminho do zero. Depois as coisas vão se encaixando. A espiritualidade faz um trabalho gigantesco para que a gente passe por cada detalhe que a gente precisa recuperar para crescer e evoluir. São grandes pais e mães nos carregando nesse mundo. Mas a rebeldia, a ignorância, a estupidez humana nos afasta da luz. E isso está dentro de nós, luz e trevas. É preciso coragem para pular no abismo, gente. É preciso coragem. E esse passo que tu vai dar, indo de encontro a esse lugar de cura, seja para ti ou para alguém, vai ser um testemunho para ti, do outro lado, de que existe algo além do que tu acha que tu sabe. Tá, me pediram para pegar o egípcio, não vou pegar o outro. Coletivo de Gêmeos, caiu 2 cartas, tá? O assessoramento e o imperador. O assessoramento, rei de espadas. Então eu falo aqui com pessoas intelectualizadas, tá? Pessoas aqui buscadores da ciência, da filosofia, pesquisadores, professores, pessoas do mais alto grau de conhecimento, tá? Pessoas que estão buscando, pessoas que... Não sou um ignorante, Alex. Tu não tá falando com um ignorante. Todos nós somos ignorantes, em algum aspecto. Em algum ponto. Ninguém sabe tudo. Desce do pedestal. No pedestal que tu está hoje, eu já estive. Desce do pedestal. Aprende com sábios. Se Sócrates não sabia de nada, tu acha que tu sabe? Para com isso. Aprendam mais. Vocês têm muito para aprender. Muito para aprender. Comecem com a filosofia. Comecem com o estudo psicológico. Tá? Estudem psicanálise. Busquem informações com relação às religiões hindus,
as religiões orientais como um todo, ok? Budismo. Estudem o poder da mente, mentalismo, ok? E vocês vão começar a se achar nesse labirinto que nos leva para fora desse mundo irreal. O Imperador, Arcano Maior. Como eu disse, não estou falando com pessoas fracas, mas estou falando com pessoas que acham que sabem alguma coisa. Não sabemos tudo. Eu, como tarólogo, eu sei, através dos meus professores e através do que eu vejo todos os dias nas cartas, eu vou passar o resto da minha vida, até o dia que eu fizer a passagem, e eu não vou ter a compreensão total do tarô. Não tem como. Porque é muito grande. No tarô nós temos uma jornada dos arcanos maiores, que é uma jornada espiritual. E nós temos as jornadas dos arcanos menores, que é uma jornada do ser humano, da vida. A combinação de cartas, o contexto das cartas, o que elas querem dizer, é infinito. Não tem como eu aprender tudo. Eu aprendo um pouco a cada leitura, a cada pesquisa, a cada visualização. Mas, como eu disse, é um portal que se abre. Cinco de paus, tá? A magnificência. Vocês querem saber a verdade? A pura verdade? Busquem. Desafiem o que tem que desafiar. Talvez vocês mesmos. Desafiar a curiosidade de vocês. Caminhar até o abismo e olhar para o abismo. Nietzsche dizia, né? Se tu olhar muito tempo para o abismo olha de volta para você. Estão dispostos a olhar para o abismo? A doença que te assola ou assola alguém próximo a ti é um meio, é um caminho para mexer contigo e fazer tu olhar para o abismo. Porque até então tu só estava caminhando pelas ruas pavimentadas. Agora tu é posto diante do abismo. Se tu tiver coragem de ir até o final. Carta do arrependimento. 10 de espadas. Muitas vezes nós somos colocados diante da morte, ou de uma tragédia, ou de uma doença, para que a gente venha a se arrepender. A espiritualidade, ela usa as dificuldades que nós nos colocamos para nos trazer para a luz. Eu passei por muitas dificuldades, muitos problemas, muitos traumas, para que hoje eu tivesse uma compreensão da espiritualidade, pudesse trabalhar com isso e auxiliar pessoas. Jamais eu teria o gabarito, o know-how para conversar com vocês, encaminhar vocês, auxiliar, se eu não tivesse passado por aquelas situações. Então tudo é um aprendizado, tudo faz parte do caminho
de uma jornada que tem um propósito. A maior parte das pessoas estão apenas vivendo no mundo. Poucas são chamadas e ainda menor o número das escolhidas. Vocês estão sendo chamados. Esse ceticismo, como eu disse, o ateísmo, o ceticismo, é quando vocês caminharam pela cidade inteira e chegaram na ponte, na divisa. Vocês estão na divisa. Arrependem-se. Arrependem-se dos tempos de outrora. Um novo caminho surge para vocês. Um caminho de transformação. Estão sendo convidados. Carta do triunfo. Carta do carro. Como eu disse, vocês estão sendo convidados. Subam no carro e vão. Vamos ver aonde vai a toca do coelho. O exame. O exame. Aqui é valete de espadas. Os aprendizes. Nós somos eternos aprendizes, tá? Vocês estão sendo convidados pela espiritualidade para olhar para o abismo, para conhecer a verdade. Ele disse há mais de 2000 anos: eu sou a verdade e a vida. Aí tu diz: mas eu não acredito que ele é a verdade. Desafia ele. Desafia para que ele te mostre a verdade. Não recomendo desafiar o outro, porque eu já desafiei. Desafia ele, que ele é mais generoso. Ok, gêmeos? Vou encerrando aqui, ó. A carta de cima, o regresso, é a carta do louco. É o início da jornada, tá? É o louco. Olha como ele não tem medo do crocodilo. Ele pisa em cima do crocodilo. Gêmeos, vocês são convidados a descobrir a verdade. Só acredito vendo. Vocês são convidados. Vocês são convidados a descobrir a verdade. Olha, um convite desses, ao meu ver, é um convite maravilhoso. Porque não tem dinheiro que pague a jornada. Como eu disse para vocês, eu perdi muita coisa nesses entre 15 e 18 anos. Estou na jornada bem mais do que isso, mas que eu estava na ponte para fazer a passagem, tem aí uns 15, 18 anos mais ou menos. E é uma jornada que não tem preço que pague. Tanto que eu me desfiz de tudo. Sabe quando ele diz: deixa tudo, larga tudo e me segue? Eu fiz. Só que eu fiz por outros motivos, que não por ele. Só que depois, analisando a leitura da palavra, eu percebi que era por ele. Eu só não sabia que era, mas sempre foi. Tanto que eu estou aqui com todos eles, me auxiliando, trabalhando para ele, para a luz, mas conhecedor da sombra. E eu ensino as pessoas.
A minha leitura de tarô é diferente, por quê? Porque a minha missão é trazer a verdade para vocês. Eu sei que você paga um preço alto por falar a verdade, mas eu estou disposto a pagar o preço. A revelar para vocês o que está sendo revelado para mim. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai querer ouvir, a maior parte das pessoas não tem interesse, mas sempre há os buscadores, mesmo que eles nem saibam que são, mas tudo chega no momento certo. Assim como para mim chegou as informações para cada etapa no momento certo, o que eu coloco aqui nos vídeos, ou no meu Facebook, ou no Instagram, vai chegar onde tem que chegar. E aí as pessoas são selecionadas por ele. Convidadas, né? Assim como vocês estão sendo convidados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Correto? Um grande abraço para vocês. Perdão pela emoção, que quando vem não tem quem segure. Porque tudo é muito forte. É muito forte. As lembranças, a energia que nos envolve quando nós falamos sobre temas desse tipo é muito forte. Não tem quem segure, não tem. E a mesma coisa é o buscador. O buscador, quando ele começa a revirar as prateleiras, procurar nas bibliotecas, virar noites vendo vídeos e documentários e buscando. Olha o escriba. Deus não quer gente fraca. Hoje tu pode ser... Olha Paulo, lá em cima. Quem era o apóstolo Paulo? O Saulo, né? Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um monstro. Com uma raiva gigantesca. Até cair do cavalo. Aí quando ele caiu do cavalo, perdeu a visão. Aí o mestre apareceu. E aí a história dele mudou. Assim muda a história de todos nós buscadores. Rebeldes de primeira grandeza. Irados, enraivecidos com o mundo, com a injustiça. Sem entender, sem compreender as perdas, ele vem e se manifesta. Ele faz o convite. Ele ou o outro. E nesse meio tempo a gente vai ver a qual caminho a gente fica mais adaptado. Alguns vão para a sombra, outros para a luz e outros anexam as duas. Os que anexam as duas virão os grandes magos, transmutadores, alquimistas da vida. Ok? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem na paz. Que Deus abençoe e o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Tchau, tchau.